Oi pessoal, no passo a passo de hoje vou ensinar a fazer esse quadradinho aqui que está fazendo sucesso na minha rede vizinha. Estou usando para fazer um tapete de 2 metros aqui para minha sala, então vai ser muito quadradinho desse daqui, eu vou ter que fazer 206. Mas olha só o design, como ele é lindo e é bem facinho de fazer, apesar de ser um trabalho um pouquinho mais demorado, porque se trata de um trabalho com fio conduzido. Mas não tem muito mistério não, tá? Todos os truques e dicas eu vou dar aqui para vocês, para fazer ele assim bem retinho, porque aqui eu ainda não fiz blocagem, tá? Aqui tá sem blocagem, olha como ele tá retinho. E os materiais que eu utilizei para fazer, vou deixar aqui na descrição, tá certo? Então, bora pro passo a passo. Com o fio aqui da primeira cor, estou utilizando a marca Apollo, barbante número 6, na cor natural. E aqui, gente, antes de começar, eu vou estar utilizando a agulha de 3,75, porque eu faço geralmente o tapete com o número 4. Só que esse quadradinho, ele tem a tendência de embabadar por conta da quantidade de pontos. Então, eu tô usando aqui a 3,75 para dar uma cauchadinha a mais. Mas você pode estar usando também a 3,5, tá? Caso você use a 3,5, você vai ver aí se pro seu ponto embabado ou não, mas é porque geralmente eu uso a 4 para fazer tapete, tá? Por isso que eu vou estar utilizando aqui uma pouquinho mais acolchada, só para não embabadar. Então, vamos começar aqui fazendo o círculo mágico. Eu faço aqui dessa forma e travo. Para o meu ponto, eu subo apenas duas correntinhas. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês acompanharem melhor. Prontinho. Vou subir aqui 2 correntinhas. E aqui a gente vai fazer bloquinhos de 3. 4 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, já tenho aqui o primeiro. Faço mais 2 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas que é para fazer essa quinazinha, tá? Que é de separação. Mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, deixa eu desfazer isso aqui. E 3. 2 correntinhas, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e o último bloquinho de 3 pontos altos. Essa primeira carreira é sempre um pouco mais difícil para mim. Às vezes consigo, mas como eu tô gravando, aí complica mais, mas deu certo. Tá vendo aqui? 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Aqui a gente não vai fazer 2 correntinhas, tá? A gente vai fechar o círculo mágico. Fica assim, ó, já quase um quadradinho. E pra fechar, a gente vai laçar. Gente, tá começando a chover aqui, tá bom? Então, talvez fique um pouquinho complicado de me escutar. Você vai inserir aqui na segunda correntinha. Caso o seu ponto alto seja com 3, aí você pega na cabeça da terceira. Vou fazer aqui de novo. Laça na correntinha, que é a minha segunda correntinha. Puxa o fio, laça novamente, passa pelos 3. Certo? Ficou aqui um espacinho, tá vendo? Dentro desse espacinho, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, introduz aqui por dentro, faz um ponto baixo, uma correntinha para simular aqui o ponto alto. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Gente, vai ficar complicado, viu, com essa chuva? Mas vamos lá. E agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui.
Então, no primeiro, esse aqui é um pouquinho mais difícil porque é mais acolchadinho. Mas dá certo, ó. Faz um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. E no próximo, vendo aqui? Outro ponto alto. E fica assim, ó. Certo? Dentro do próximo espaço, a gente vai fazer 2 pontos altos. E aqui o truque para que fique retinho assim, é que você vai fazer o ponto alto um pouquinho mais alongado, certo? Para que ele fique na mesma altura dos outros pontos. Um pouquinho mais alongado. Tá vendo que tá encurtado esse daqui? Esse aqui é um pouco mais alongado? É só para que ele não fique torto, certo? E aqui o segundo ponto alto. 2 correntinhas de separação. Vira aqui o trabalho para não ficar torto. Deixa eu focar aqui para vocês novamente. E aqui no mesmo espaço, a gente faz 2 pontos altos novamente. E o ponto alto mais alongado. Vendo? E aqui novamente um ponto alto sobre cada ponto de base. Um ponto alto sobre o primeiro. Outro ponto alto sobre o segundo. E outro ponto alto sobre o terceiro. Certo? Deixa eu ajustar aqui. Ficou muito grandão. Pronto. E aqui dentro novamente, 2 pontos altos, um pouco mais alongado. Duas correntinhas. Viro o trabalho. E mais 2 pontos altos aqui dentro. 2 pontos altos mais alongados. Vendo só? E aqui repete novamente. Vou finalizar aqui a minha carreira e volto com vocês no final. Cheguei aqui no final. E agora a gente vai fazer o outro bloquinho aqui de 2 dentro do espacinho, que só temos 2 pontos altos aqui, né? Então, vou fazer os outros 2 pontos altos. Estica um pouco mais. Dentro do mesmo espaço. E 2. Novamente, laça. Pega aqui na cabeça do primeiro ponto, que foi uma correntinha, né? Sim. Puxa o fio, fica 3 na agulha. Puxa novamente, passa por todos os 3. Certo? E ficou novamente espacinho aqui. De novo, a próxima carreira. Passa por dentro do espacinho aqui. Faz um ponto baixo e uma correntinha. Certo? E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Puxa aqui um pouco, porque a gente vai entrar agora com a outra cor. Aqui com a outra cor, no caso que estou utilizando a marca Euro-Roma, tá? Vai estar tudo na descrição. Na cor marrom. Vou deixar um espaço aqui para o arremate. E aqui eu vou pegar, olha só, nessas 2 perninhas aqui, certo? Peguei nas 2 perninhas. Vou trazer esse fio aqui por dentro dela. Vendo só? E agora eu vou fazer um ponto alto no primeiro aqui, tá? Nesse primeiro. Pegando sempre esses 2 para poder arrematar e conduzir o fio branco. A gente ajusta aqui um pouco, puxando. E continua fazendo ponto alto.
conduzindo os 2 fios lá atrás. E mais um ponto alto nessa cor. No caso aqui, a gente ficou com 3 pontos altos na cor marrom. Introduzo novamente aqui a agulha, pegando as 2 perninhas. Agora, eu vou puxar esse fio na cor natural, certo? Para poder, mas não puxa muito, só para poder ajustar aqui o fio, tá? E agora também tem outra dica. Bota esse aqui porque a gente não vai conduzir mais esse aqui, tá? Que é para arrematar o fio marrom. E aqui, o truque, para quê? Como a gente tá trabalhando com fio conduzido, para que não fique enroscando e dificultando o trabalho, porque a tendência é ficar enroscando os fios. A gente vai sempre deixar um fio para um lado e o fio para o outro. Sempre quando for fazer a troca dos fios, vai ficar nessa posição, certo? Então, o fio marrom tá aqui e o fio branco tá aqui. Vou trazer esse fio na cor natural e travou, certo? Conduzindo o fio marrom, vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, certo? Puxa novamente, que a gente vai trocar de cor. Pega as 2 perninhas e ajusta. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Ajusta esse fio marrom, puxando aqui, tá? Mas não puxa muito para não ficar torto, porque se você puxar demais, ele repuxa e vai ficar torto, tá? Então, não puxe tanto. Fio branco para lá, fio marrom para cá. Trago aqui o fio branco para a gente poder conduzir. Puxa aqui por dentro o fio marrom. E faz mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Sempre conduzindo o fio que está atrás, certo? 2 e 3. Fica assim, ó. Tá? Novamente, pega as 2 perninhas aqui da frente. Vou ajustar o fio branco puxando para esse sentido aqui, ó, para não enroscar. Ajusta. Não puxa muito. E agora a gente vai travar aqui, certo? Puxando aqui por dentro. Conduzindo o fio marrom, a gente vai fazer a mesma quina, aqui com a cor natural. Alonga um pouco mais e faz o ponto alto. Novamente, outro ponto alto, mais alongado. 2 correntinhas, vira o trabalho, ponto alto, no mesmo espaço, tá? E outro ponto alto. Puxa aqui que a gente vai trocar de fio, dá uma ajustadinha aqui só para ajustar durante o trabalho. Pega nas 2 perninhas e ajusta aqui o fio marrom. Não puxa tanto. Você pode puxar um pouquinho para juntar um pouco aqui os pontos, tá? Mas não puxa muito para ele não deformar lá em cima. Tá vendo? Juntou um pouco mais. Deixa eu puxar aqui um pouco do fio marrom. Vou trazer esse fio marrom aqui por dentro para travar. E novamente a gente repete os 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. No primeiro, um ponto alto, sempre conduzindo o fio que tá atrás, tá? Como é que conduz? Pega, laça aqui o fio, coloca na cabeça do ponto alto e, ó, o fio branco tá por aqui. Quando eu pegar o fio marrom, travou o fio natural que tá aqui atrás. Então, eu tô conduzindo ele. Certo? Fiz os 3 aqui. Puxa. Pega nas 2 perninhas. E vamos puxar
sempre um para cada lado. Fio natural aqui para não enroscar e dificultar o nosso trabalho, tá? Puxa aqui por dentro, travou. Faço um ponto alto sobre o próximo ponto de base na cor natural. Puxo novamente, coloco a agulha, puxo aqui o fio marrom para ajustar. Ajustei, vou conduzir o fio na cor natural e puxo aqui o marrom para travar. E repete novamente os 3 pontos altos na cor marrom. Certo? Coloca novamente aqui que a gente vai trocar de cor. Ajusta. Ó, ajustei. Tá vendo que é o máximo? Aqui é o máximo. Não repuxou, só juntou os pontos. Vou conduzir o fio marrom, travei com o fio na cor natural. E faz novamente aqui a quinazinha do quadradinho. Um ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Vira o trabalho, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Ficou aqui a quinazinha do quadradinho. E aqui puxa o fio marrom. Tá? E aí você repete assim por toda a carreira aqui, tá certo? Vou fazer os meus. Quando eu finalizar, volto com vocês. Cheguei aqui no final e eu vou finalizar a carreira junto com vocês, tá? Fazendo os outros 2 pontos altos dentro desse espacinho aqui. Já tô com a agulha dentro das 2 perninhas aqui. Vou agora travar com o fio na cor natural. Certo? Laço e faço aqui os 2 pontos altos. 1 e 2. Vou ajustar agora o fio marrom. Ajustar o fio marrom. E eu vou conduzir, vou fechar aqui fazendo a mesma forma que a gente fecha as carreiras anteriores. Só que eu tenho que conduzir também esse fio marrom para que ele venha para a próxima carreira, tá? Então, vou pegar aqui na cabeça do ponto alto, vou levar a agulha para trás e eu vou travar o fio marrom. E fecho os 3. Ó, fio marrom ficou travado, tá vendo? E agora a gente faz novamente o mesmo processo aqui por dentro do espaço. Puxo, faço um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo espaço. Puxo aqui o fio, por dentro das 2 perninhas. Agora com o fio marrom, a gente trava. Vou fazer agora os 5 pontos na cor marrom. 2 sobre esse, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vamos lá. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Deixa eu puxar aqui mais o fio. Terceiro. Quarto. Sempre conduzindo o fio que tá atrás, tá? Gente, tá um pouquinho difícil aqui. Tá um pouquinho torta para gravar para vocês, tá? Puxa aqui. Pega nas 2 perninhas. Ajusto o fio na cor natural. Certo? E aqui eu vou fazer um ponto alto na cor natural.
e vai ficar em cima do ponto alto da mesma cor da carreira anterior. Pegando duas perninhas, ajusto o fio marrom. Travo aqui com o fio marrom. E faço novamente os 5 pontos altos nessa cor. 2, 3, e agora sobre os pontos na cor natural. Certo? Fica assim, ó. Tá? Pega nas duas perninhas, ajusta aqui o fio. E vou fazer agora os mesmos pontos que são esses daqui. Travo o marrom, ou o natural. E faço aqui o ponto alto mais alongado. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vira o trabalho e faz mais 2 pontos altos. Na perninha novamente, ajusto o fio marrom, ajustei, travo ele aqui. E repete novamente os 5 pontos altos na cor marrom. Opa, tem que conduzir, né, gente? Olha só. Conduzindo sempre, tá? Já tava me esquecendo aqui. Três, 4 e 5. Nas duas perninhas, ajusta. Pronto. E um ponto alto na cor natural. Novamente, vou trocar de cor. Ajusto o marrom. Travo ele agora. E novamente, 5 pontos altos na cor marrom. Um sobre cada ponto de base. E 5. Vendo? E aqui a gente vai fazer a quina novamente do quadradinho, tá, gente? Trava. E agora eu vou fazer aqui o meu. E no final eu volto com vocês, tá? Esse mesmo processo durante toda a carreira. Voltei aqui para fazer com vocês os pontos na cor marrom, tá? E fechar a carreira. Então, aqui vou travar com fio marrom e fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e 5. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei. Pronto, eu fiz aqui os 5. Vou ajustar a cor natural. Vou puxar aqui e trocar de cor. Troquei de cor, certo? E faço aqui os 2 pontos altos dentro dele. Ajusto agora com o marrom.
Ajustei. E vou fechar a carreira, travando com a cor marrom lá atrás. Certo? Fica aqui o espacinho. Novamente dentro do espaço, ponto baixo, uma correntinha. E outro ponto alto. Troca de cor. Trava. E aqui a gente vai fazer novamente 5 pontos altos na cor marrom. Então, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ok? Ficamos aqui com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E sobrou 2 aqui na cor marrom. Vamos trocar de cor. Travei aqui. E agora eu faço 5 pontos altos na cor natural. Um sobre cada ponto de base. Certo? Fica assim. Ajusto o fio marrom. Ajustei. Troco de cor. E faço mais 5 na cor marrom. Opa. Gente, precisa arranjar outra forma de gravar pra vocês. Tá muito ruim aqui pra mim. Pronto. E agora a gente troca novamente de cor. Então, nessa carreira vai ser assim, que é a carreira final, tá? A quina, tá? 5 pontos na cor marrom, 5 pontos na cor natural e 5 pontos na cor marrom novamente. Cada ponto sobre um ponto de base. E aqui é o mesmo padrão para fazer a dobrinha aqui do quadradinho. Um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, viro o trabalho e mais 2 pontos altos, mesmo espaço, tá? Vou ajustar o fio marrom, ajustei, e agora eu vou trabalhar com ele, fazendo novamente 5 pontos altos. Você pode dobrar aqui, tá? Para conseguir alcançar, que não tem problema não. Dobrar o trabalho. Então, vamos fazer aqui os 5 pontos altos na cor marrom. 2, 3, 4, 5. Sobrou os 2 aqui, certo? Troca de cor, ajusta. Não puxa demais. E agora vamos fazer os 5 na cor natural. Três, 4 e 5. Certo? Troca novamente de cor, ajustando o marrom. Nunca esqueça, porque senão você vai ter que desfazer os pontos para poder ajustar, tá? 1,
2, 3, 4 e 5. Aqui ajusta e faz novamente essa quinazinha aqui, tá? O mesmo padrão. Vou fazer aqui o meu e eu volto com vocês no final. Voltei aqui para finalizar com vocês. Então, já ajustei o fio na cor natural. Vou travar aqui, conduzindo ainda o fio marrom, tá? Vou colocar aqui por dentro do espaço e fazer os 2 pontos altos. Olha só. Faço as 2 correntinhas e aqui eu vou cortar o fio. Ajusto aqui, ó, com marrom. Deixa eu focar aqui pra vocês. E corto também. Finalizado o quadradinho, tá? Vou arrematar junto com vocês. Com o fio na agulha, eu vou fazer agora o fechamento da carreira. Mas você também tem a opção de fazer as 2 correntinhas, como a gente fez, e fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Na cabeça aqui do primeiro ponto alto. Mas eu gosto de finalizar os meus trabalhos dessa forma aqui. Porque a gente vai simular essa cabecinha aqui que fica em cima do ponto alto, tá? A cabecinha dele. Então, com o fio na agulha, a gente vai colocar o fio para trás, ajustar isso aqui para ficar direitinho. Ajusta aqui o fio. Coloca agora a agulha por dentro da correntinha, a última correntinha. E coloca agora a agulha aqui por dentro, ó. Tô conseguindo ver? Praticamente a correntinha aqui do primeiro ponto alto, do ponto alto simulado. Ajusta. Fica assim, ó. Cabecinha, as 2 correntinhas e a cabecinha que a gente simulou agora do primeiro ponto aqui. E agora é só arrematar. Os outros fios já arrematei, tá, gente? Mas isso aqui eu quis mostrar pra vocês. E eu arremato assim também. Separo aqui os 3, dou 2 nozinhos. E escondo mais um pouco. E agora é só cortar o fio. Prontinho. Peça finalizada. Prontinho, gente, peça finalizada. Olha como ficou o resultado. Ele fica retinho, tá vendo as bordas aqui dele? Mas fazendo a blocagem também vai ficar mais retinho ainda. Às vezes fica com uma bordinha assim, mas isso não impede na hora de costurar. E eu fiz aquela finalização fechando aqui a carreira, porque eu acho melhor para costurar, tá? Também tem esse ponto. E olha só a quantidade que eu tenho aqui, já feitos também, para poder arrematar esses aqui. Então é isso, se você gostou do passo a passo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações dos próximos passo a passos que vão subir aqui no canal. Se você tem alguma sugestão também, deixe aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de saber para eu estar sempre melhorando aqui o meu conteúdo para vocês. Então é isso, fica com Deus e até a próxima!